Que bom estarmos juntos para mais uma noite dessa semana de evangelismo. Muito obrigado porque você tem deixado sua casa para estar aqui nessas noites, onde nós estamos tendo a chance de repassarmos alguns tópicos alusivos ao tempo do fim. E hoje vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 13 de Apocalipse. Ontem começamos a estudar esse capítulo, mas demorou um pouco mais do que eu imaginava e a gente teve que parar para não avançar tanto no horário. Mas hoje a gente continua, Apocalipse capítulo 13. Já quero convidar você a tomar a sua Bíblia e irmos juntos para esse capítulo. Ontem passamos até o versículo 10. Hoje vamos dar sequência do verso 11 em diante. O tema de nosso estudo essa noite, ontem e hoje, o decreto dominical. Em Apocalipse 13 nós temos 2 decretos. Vamos falar do decreto dominical hoje e do segundo decreto nós falaremos ainda essa semana, num dos temas que nós iremos abordar ainda. Apocalipse 13 é o clímax do livro do Apocalipse. Ele fala do grande conflito entre o bem e o mal e como esse conflito chega ao seu ápice. 2 bestas, 2 animais, um surge da terra, um surge do mar, e eles representam 2 poderes que se opõem a Deus. Ontem nós identificamos a primeira besta como sendo Roma, em suas 2 fases, pagã e papal. Explicamos que quando saiu de cena o Império Romano, o que ficou foi a Igreja Romana, inclusive o Papa assumiu o título do imperador, Sumo Pontífice. De acordo com Apocalipse 13, ele atuaria por 42 meses. 42 meses significam 1260 dias. Em profecia, cada dia vale um ano, 1260 anos. E esse período se cumpriu exatamente na história do ano 538 até o ano 1798. Quando o Papa Pio VI foi preso em 1798, se cumpriu a profecia da ferida mortal. Mas o Apocalipse diz que essa ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Nós entendemos que em 1929, quando Benito Mussolini devolve os 44 hectares de terra à Igreja Romana e se organiza o Estado do Vaticano, esse foi um primeiro passo na restauração da ferida, na cura da ferida. Ela não está totalmente curada, porque a profecia diz que quando ela estiver curada, toda a terra vai adorar esse poder, e ainda não está adorando. Nem todo mundo se submete ainda a esse poder, mas isso vai acontecer, e nós vamos ver hoje como que isso vai acontecer. Desde lá, 1929, o papado tem experimentado mais uma vez uma ascensão no cenário político, e agora temos um novo Papa. Vamos falar então do surgimento do segundo poder e da união desses poderes contra o reino de Deus. Verso 11, Apocalipse 13, 11, o texto diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Cada detalhe da Bíblia tem que ser investigado. Agora João viu uma outra besta, diferente da primeira que surgiu do mar, a segunda surge da terra. Em Apocalipse 17:15, nós lemos que o significado de águas são povos, nações, multidões e línguas. Então a primeira besta, ela surge de um local densamente povoado. E o sistema papal se estabeleceu em Roma, na Itália, no Velho Mundo, no local mais povoado do planeta.
Mas agora esse poder, ele surge da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Quem nós acreditamos ser esse segundo poder? A Igreja Adventista acredita ser os Estados Unidos da América do Norte. Ela não é a pioneira nessa interpretação. Desde o século XVII, há intérpretes crendo da mesma maneira. Então nós não somos pioneiros nessa interpretação. Há outros que também acreditam assim. Então este poder que se levanta da terra, essa segunda besta, representaria os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos começam a ser colonizados em 1620. E você vai se lembrar da história. As perseguições papais foram avançando, vários cristãos foram fugindo para o norte da Europa, até que eles foram encurralados na Holanda. E nas praias da Holanda, eles arrumaram um velho barco para tentar cruzar o continente. O barco chamava-se Speedwell. Mas o barco era tão velho que eles conseguiram navegar até o sul da Inglaterra. E lá no sul da Inglaterra, eles adquiriram outro barco, chamado Mayflower. E com esse barco, eles tentaram cruzar o oceano. Foram e voltaram uma vez, fizeram reparos no barco, e foram uma segunda vez. E depois de uma viagem, de uma longa viagem, cerca de 100 pessoas, lideradas pelo pastor John Robinson, esses protestantes, fugindo das perseguições papais, cruzaram o Atlântico no Mayflower e ancoraram nas praias da Norte América, 1620. Eu estive poucos dias lá em Plymouth, aproveitando a viagem da Conferência Geral, visitei outros locais históricos e a gente foi a Plymouth. Plymouth fica bem pertinho de Cape Cod, ali em Massachusetts. E em Plymouth existe um monumento, dentro dele uma pedra, e nessa pedra está cunhado 1620, porque foi o ano em que o Mayflower ancorou ali, e a pedra marca o exato local onde o barco ancorou. Na viagem morreram alguns, nasceu uma criança, mas eles chegaram ali num rigoroso inverno, numa quinta-feira de novembro. Muitos estavam doentes, e houve um momento que havia cerca de 30 homens que estavam saudáveis, e eles eram responsáveis por cuidar de todo o grupo, e eles só conseguiram sobreviver, porque encontraram naquelas terras selvagens algumas aves, que eles comeram e comiam, até ter condições de plantar na terra, começar a colher. E é por isso que nos Estados Unidos é feriado nacional, é chamado Thanksgiving Day, o Dia de Ações de Graças, quando eles até hoje comem perus, porque foram as aves que os peregrinos comeram quando lá chegaram. E anualmente eles celebram um dia de ações de graças. O que é esse dia? Quando os pais peregrinos aportaram na praia do que hoje nós chamamos o estado de Massachusetts. E ali começou a colonização. A primeira colônia foi a colônia de Plymouth. Eram todos protestantes fugindo das perseguições papais. E eles queriam colocar agora a religião como primazia. Acontece que eles começaram a perseguir quem não ficava na linha, quem não queria ir aos cultos. Os cultos eram todos obrigatórios, e entre esses peregrinos se levantou um homem chamado Roger Williams, e que disse: nós não podemos obrigar as pessoas a irem no culto, porque nós vamos acabar nos tornando perseguidores, como aconteceu na Europa. As pessoas têm que ter direito de liberdade de adoração. Vai ao culto quem quer.
A religião não pode ser imposta. E por causa disso ele também foi perseguido em Plymouth. E ele teve que fugir para salvar a vida, num rigoroso inverno, no mês de janeiro. E ele vagueou, fugindo na neve, dormindo em troncos de árvore, até que finalmente ele foi encontrado por alguns índios de uma tribo. E essas tribos encontraram Roger Williams numa pedra, e eles acolheram Roger Williams, cuidaram dele. Roger Williams conquistou a confiança dessa tribo, e ele começou a evangelizar essa tribo, e então ele começou a segunda colônia. E como ele foi salvo de maneira miraculosa, ele deu o nome desta colônia de Providence, porque Deus providencialmente havia salvo sua vida. Esta colônia de Providence tornou-se a capital do menor estado da federação, Rhode Island. E foi ali em Providence, e você vai lá e você visita o que a gente chama de India Point, que foi o local exato onde os índios acolheram Roger Williams. Ali ele começou a lançar as bases da liberdade religiosa. Ali em Providence, capital de Rhode Island, foi fundada a primeira igreja batista da América. 38 anos depois da chegada dos pais peregrinos. Melhor, 18 anos depois, 1638. Então houve um grande movimento nessa segunda colônia. E Roger Williams, com outros advogados, eles lançaram as bases daquilo que eles queriam. O que eles queriam? Liberdade. Um estado sem rei e uma igreja sem papa. Esse era o sonho dessas colônias. Colônia após colônia foram sendo abertas até que chegaram a 13 colônias. E em 1776, eles conquistaram sua independência da coroa britânica. E agora se estabeleceram como nação independente. Interessante que o versículo diz que esse poder possuía 2 chifres. E esses 2 chifres desse animal bem representam liberdade civil e religiosa. E ele parecia cordeiro, mas falaria como dragão. Esta nação ainda se passa por cordeiro, mas em breve falará como dragão. E quando é que os Estados Unidos começarão a falar como dragão? Quando derem as mãos à igreja romana, a primeira besta, para impor leis para que o mundo adore a primeira besta. Aí sim eles começarão a falar como dragão. Versículo 12: esse poder exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Mas como que os Estados Unidos levará o mundo a adorar a primeira besta? O Apocalipse diz: a todos os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, os Estados Unidos vão impor uma marca, um sinal, e esse sinal está em oposição ao selo de Deus. E nós vimos aqui ontem que o selo de Deus é o sábado. O que virá em oposição ao sábado? O domingo, como um dia de guarda. É verdade que já existem vários estados americanos com leis dominicais, mas ela chegará a ser uma lei nacional. E o país inteiro vai se dobrar diante desta lei, e todos serão compungidos, forçados a descansar no primeiro dia da semana.
Então, o decreto dominical será um instrumento que os Estados Unidos usará para levar o mundo inteiro a adorar a primeira besta, que é a originadora da ideia de santidade do domingo. Antes de passar ao 666, deixa eu reprisar isso que eu acabei de falar. A ideia do domingo como um dia santo é fruto do catolicismo. E mais uma vez, quero repetir o que eu disse ontem. A história da Igreja Católica na Idade Média nada tem a ver com os católicos modernos. Irão se salvar pessoas de todas as igrejas, porque todo aquele que ama a Deus e é fiel naquilo que conhece, por essa luz ele será julgado. Deus tem filhos sinceros em qualquer igreja. Dentro do catolicismo existem milhares de pessoas sinceras, que estão praticando aquilo que conhecem. E nós temos que ajudar todos, não apenas os católicos, mas todos, a compreenderem as verdades da Bíblia. E nesse processo, o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Outro dia eu dava um estudo para um senhor, e ele é membro de uma igreja que guarda o domingo. E eu perguntei, por que vocês santificam o domingo? Ele disse, nós não santificamos o domingo, nós só vamos na igreja no domingo. E por que vocês escolheram o domingo como dia de culto? Porque é conveniente para todos. E eu disse, só por isso? Ele disse, não, porque também nele Jesus ressuscitou. Mas quem é que ensinou isso para vocês? Ele disse, eu não sei. Eu disse, eu sei. Foram os católicos. Vocês aprenderam isso com os católicos. E a Igreja Católica nega que ela fez isso? Não. Não nega. Na década de 70, um pastor adventista chamado Samuel Bacchiocchi conseguiu ingressar no programa doutoral da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E eu imagino que ele só conseguiu isso porque ele era cidadão italiano. E ali ele começou a fazer um doutorado. E em 1975, ele defendeu sua tese doutoral, e eu tenho uma cópia dela aqui. Ele defendeu a tese em 75, ela foi publicada posteriormente com o imprimato do Vaticano. O que significa um documento impresso com o imprimato do Vaticano? Significa dizer que o bispo de Roma está dizendo o que essa tese diz, eu assino embaixo. A tese se chama From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. E o que o Dr. Samuel Bacchiocchi apresenta nessa tese? Que a igreja cristã, fundada por Jesus Cristo, até 3º e 4º séculos, ela guardava o sábado. Depois, lentamente, começou a guardar o sábado e o domingo, por influência do Império Romano. Depois, em cada concílio eclesiástico, o sábado foi sendo colocado de lado, até que finalmente o domingo passou a constar no catecismo da igreja, e o sábado foi deixado de lado. E aqui na tese está escrito, na contracapa, com a aprovação do vigário de Roma, no dia 17 de agosto de 1975. Você quer uma prova histórica de que a igreja romana reconhece de que ela mudou o sábado para o domingo? Você tem aqui uma tese doutoral para isso.
Depois, o Papa João Paulo II publicou esse documento, a Carta Apostólica Dies Domini, o Dia do Senhor. E nessa carta apostólica, especialmente nas páginas 20 e 21, João Paulo II diz o seguinte: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E por causa de sua ressurreição, ele fez esse dia um dia glorioso. E nós, em homenagem à ressurreição de Cristo, tornamos esse dia agora um dia santo. Do sétimo, passa-se o oitavo. Do dia do Senhor, passa-se ao dia Cristo. E é por isso que nós santificamos o domingo. Existem fartos documentos que provam que essa mudança do sábado para o domingo foi operada pela Igreja Romana. Com isso, cumpre-se a profecia de Daniel 7:25, que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. Estão tentando mudar a lei de Deus. Estão tentando ensinar para o mundo cristão que você tem que adorar no primeiro dia da semana, que o sábado perdeu sua relevância, que o sábado não precisa mais ser ensinado e nem obedecido. Mas não se iluda. Um erro pode ser defendido 1000 vezes, mas nunca se tornará verdade. A verdade pode ser contestada 1000 vezes, nunca se tornará um erro. E nós temos que ficar inamovíveis diante daquilo que a palavra de Deus revela para nós. O conflito final, ele se dará na questão da adoração. Quem você adora? E quando você pega a sua Bíblia e vai para a igreja no sábado, você está dizendo: eu vou adorar o meu Criador. Agora, quando você pega a sua Bíblia e não adora no sábado, e adora em qualquer outro dia da semana, mesmo sendo domingo, você está deixando de reconhecer quem criou você. Porque o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. O sábado nos assinala como criaturas e Ele como nosso Criador. Mas como o desejo de Satanás sempre foi de ser adorado, isso desde lá do céu, e por isso ele foi expulso, ele hoje ataca o sábado, porque é o mandamento que apresenta a Deus como Criador. E todas as vezes que você adora o Criador, Ele odeia, porque Ele quer ser adorado. Só que Ele nunca dá as caras. Ele usa instrumentalidades humanas para alcançar os seus objetivos. E Ele estabeleceu na terra um sistema, para que esse sistema tirasse o lugar de Deus. E as pessoas todas se voltarão para adorar a besta cuja ferida mortal foi curada. Pastor, e esse número da besta 666? Encontramos em Daniel capítulo 3 a resposta para esse número. A estátua erguida por Nabucodonosor na planície de Dura, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Na Babilônia antiga, cada deus recebia um número. O deus maior era o 60, o menor era o 6. E quando alguém quisesse se referir a todo o panteão de deuses da Babilônia, usava-se os 600. É por isso que nós temos em Daniel capítulo 3, um 600, um 60 e um 6. O capítulo 13 de Apocalipse é espelhado em Daniel capítulo 3. E assim como um monarca, um rei poderoso, levou todo mundo à planície de Dura para adorar a imagem, a segunda besta, os Estados Unidos, levantará a santidade do domingo como uma imagem ao papado, porque o papado originou o domingo, e todas as pessoas deverão se prostrar e ficarem do lado do domingo.
E aqueles que não se prostrarem, primeiro, não poderão comprar e nem vender. Depois, serão declarados réus de morte. São os 2 decretos que aparecem no Apocalipse 13. O sistema 666, em vez de um indivíduo, é usado num sentido simbólico. Ele representa um poder que tenta usurpar o lugar de Deus. Aí está a carta apostólica do Papa João Paulo II. Na década de 80, começaram as relações diplomáticas entre Vaticano e Casa Branca. Essas relações estão se estreitando cada vez mais. E o Apocalipse diz que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Primeiro, não vai poder comprar e nem vender. Depois, serão declarados réus de morte. E todo ser humano terá que escolher de que lado vai ficar. Se você receberá o selo de Deus ou se você receberá a marca da besta. Temos uma terceira opção? Não. Não temos. Aqueles que não aceitarem o selo de Deus receberão a marca da besta. Aqueles que não aceitarem a marca da besta receberão o selo de Deus. Mas todo ser humano será selado. E hoje está se cumprindo o Apocalipse 7. Existem 4 anjos impedindo que os ventos soprem, que a história humana termine, até que na fronte dos servos do nosso Deus, todo mundo tenha o selo de Deus, o selo da obediência, obediência à verdade, obediência à palavra de Deus. E com isso nós não podemos negociar. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus está levantando pessoas sinceras, que estão entendendo essa verdade e estão tomando partido, posição pela verdade. O Espírito de Deus tem trabalhado de forma célere para que os corações sejam tocados, para que as pessoas compreendam essa verdade sobre o sábado e possam tomar sua decisão. Talvez nesse auditório, nessa noite, tenhamos amigos e amigas que ainda estão em cima do muro nessa questão. Ou talvez não abraçaram o adventismo completamente, porque estão pensando no sábado e como farão com a guarda do sábado. Mas eu queria dizer para você nessa noite, que se você quiser ver o mar se abrir, você vai ter que pôr o pé na água. Quem não colocar o pé na água, não verá o mar se abrir. Quando eu me tornei adventista, eu comecei a dar estudos para meu irmão, mais velho que eu. Ele já era casado. E chegamos no sábado. Na ocasião, ele trabalhava na empresa Itapimirim, essa empresa de ônibus, lá do Espírito Santo, que se espalhou pelo Brasil todo com suas viagens. Ele era pintor da Itapimirim. E aí, quando chegamos no tema do sábado, ele falou assim: o que eu vou fazer agora? Eu trabalho todos os dias e eles me dão 2 domingos por mês para folgar. Eu trabalho na oficina, os carros se acidentam, eles têm que rapidamente consertar para voltar para o trabalho. A empresa não para. Eu disse: bem, você conheceu agora a verdade da palavra de Deus. Você agora tem que escolher o que você quer fazer. Você quer ser fiel a quem? E ele tomou a decisão com a esposa.
sem se preocuparem com as consequências, eles tomaram a decisão de que eles passariam a guardar o sábado. Ele foi até o seu superior e disse: olha, eu conheci uma mensagem na Bíblia, aprendi com os adventistas sobre o sábado, não mais quero trabalhar no sábado, e eu queria então dispensa do sábado. O superior disse assim: eu não posso resolver isso para você, tem que levar isso para a empresa, para a direção da empresa. E levaram um assunto para a direção. E para surpresa dele, nossa, veio a resposta da direção da empresa: você pode folgar todos os sábados, desde que venha no domingo trabalhar. E meu irmão se tornou, na Itapimirim, naquele escritório lá de Cariacica, o único funcionário que folgava todo sábado. E ele ficou lá ainda mais uns 6 anos na empresa, até que depois saiu também, foi fazer teologia, e hoje também é pastor. Quantas experiências nós temos na igreja com relação ao sábado, como que Deus tem dirigido a vida do seu povo. Para alguns mais fácil, para outros mais difíceis. Para alguns aqui, quem sabe, para terminar a graduação precisou de 5, 6 anos, porque não podia ir na sexta-noite na faculdade. Talvez você teve que perder alguma promoção por causa do sábado, talvez até alguma boa oportunidade empresarial, de emprego, etc. Mas não se engane, o Senhor está cuidando do seu povo. E cada prova que você é chamado a enfrentar para ficar do lado da verdade, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abrir as portas que você precisa. Mas você tem que dar o passo. Deixa eu orar por vocês. Nosso Pai, aqui à frente estão alguns filhos e filhas que nessa noite reconhecem sua impotência em resolver algumas questões, para que o batismo aconteça, para que elas estejam em harmonia com a Tua palavra, com a Tua igreja. Eu também não sei o que é, mas o Senhor sabe. O Senhor pode ler cada coração nesse exato momento. E a oração da igreja nessa noite é que Tu possas olhar com carinho para cada um deles aqui. Que o Senhor possa abrir as portas que são necessárias. Que o Senhor possa criar as condições que eles precisam para que a vida deles esteja em harmonia com a Tua palavra. Nós reconhecemos nessa noite a nossa dependência do Senhor. E nós queremos colocar tudo em Tuas bondosas mãos. Opera, Senhor Deus, em favor do Teu povo. Faz os milagres que nós tanto precisamos. Abre as portas que ainda estão fechadas. Toque nos corações que precisam ser tocados. E dá oportunidade a estes de em breve também passarem pelo batismo. Nós os entregamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, suplicando que a Tua bênção alcance a todos nós aqui nessa igreja e também aqueles que nos assistem de casa. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.